Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. A gente já conversou em aulas anteriores sobre as frações equivalentes, vamos continuar com esse assunto? Nessa aula a gente vai fazer a correção da tarefa, que era o mão na massa da página 110, e vamos continuar avançando nas páginas 111 e 112 do nosso livro. Como tarefa de casa, ficou esse mão na massa aqui que tem a receita de um pão de queijo, tá? Os ingredientes que estão aqui é 1,5 copo de queijo ralado, uma lata de creme de leite e 1,5 copo de polvilho azedo. E daí aqui tem o modo de fazer, que é junte todos os ingredientes em uma tigela e amasse bem, faça bolinhas e as reserve em uma assadeira. Depois coloque para assar no forno a 180 graus por 40 minutos, tá? O que pede o enunciado? Pinte nos copos abaixo a quantidade de queijo ralado a ser utilizada na receita de pão de queijo. Então, vamos olhar aqui que diz aqui. É um número misto. Tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Como eu tenho 3 copos ali para fazer o desenho, será que eu vou precisar pintar os 3 copos? Bom, o número 1 que está ali, que faz parte do número misto, aqui a parte inteira, representa um copo inteiro. Então, eu tenho que pintar um dos copos inteiro, tá? E fora isso, eu tenho mais a fração meio. Meio representa a metade. Então, eu vou pintar mais ou menos a metade da altura do copo. Aqui temos então a quantidade de queijo ralado que vai nessa receita. O terceiro copo não precisa ser pintado. Número 2 diz o seguinte: os desenhos a seguir mostram frações maiores que um inteiro. Representa a parte colorida das figuras usando frações impróprias e números mistos. Então, a gente tem a representação em forma de desenhos, tem uma coluna para a gente representar por uma fração imprópria e tem uma coluna para a gente representar como um número misto, tá? Então, aqui, por exemplo, onde a gente tem 5 terços, para a gente, a representação significa cada inteiro aqui, que é representado por um retângulo, está dividido em 3 partes, porque o denominador da minha fração é 3, e eu tenho que pintar 5 delas. Então, eu vou pintar 3 no primeiro inteiro e vou pintar mais 2 no segundo inteiro para ter 5 terços. O número misto representa exatamente a mesma coisa. Eu pintei um retângulo inteiro e mais 2 terços do segundo retângulo, tá? Na segunda linha, eu tenho 3 figuras que estão divididas e cada uma delas em 8 partes iguais. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, eu já sei que o denominador da minha fração vai ser imprópria, vai ser o número 8, porque cada inteiro está dividido em 8 partes, tá? Só que eu tenho mais do que um inteiro. Na fração imprópria, a gente conta quantas partes estão pintadas. Então, eu tenho 8 aqui, mais 8 aqui, que 8 mais 8 é 16, e mais algumas aqui, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, nós temos 21 partes pintadas das 8 partes que cada inteiro está pintado. Então, a fração imprópria nessa linha aqui é 21 oitavos. Para representar isso como um número misto, eu vou primeiro representar a parte inteira. Quantos inteiros eu pintei? Eu pintei 2 inteiros. Fora esses 2 inteiros, eu ainda pintei uma parte da terceira figura. Como a figura está dividida em 8 partes, novamente eu vou usar como denominador o 8. E quantas dessas partes foram pintadas na terceira figura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número misto que representa o que foi pintado aqui é 2 inteiros e 5 oitavos.
Agora fica fácil a gente fazer a terceira linha. Nós temos figuras divididas em 6 partes iguais. Então, para fazer a fração imprópria, eu vou usar o denominador 6. E quantas dessas partes estão pintadas? Aqui 6, mais 6, 12, mais 6, 18 e mais uma aqui, 19. Então, a fração imprópria que representa as partes pintadas é 19 sextos. E o número misto? O número misto a gente começa pegando quantos inteiros estão pintados. 1, 2, 3 inteiros estão pintados. E tem mais uma fração aqui, que a gente sabe que o denominador é 6, porque cada inteiro aqui está dividido em 6 partes. Nesse último, que só foi pintado parcialmente, foi pintado uma parte. Então, o número misto que representa essa figura é 3 inteiros e 1 sexto. Vamos ver como fazer a conversão de um número misto para uma fração. Você está lendo um texto, você encontra uma tabela, uma representação que tem um número misto. E você quer saber quanto que isso representa em uma fração imprópria. Quantas partes, na verdade, estão pintadas, tá? Vejam esse exemplo. O número misto 2 inteiros e 3 quartos pode ser representado como uma figura por 2 inteiros e 3 partes de um inteiro dividido em 4 partes iguais. Tá? Então fica essa representação. A gente dividiu cada inteiro em 4 partes, olha aqui, ó. Por que a gente dividiu cada inteiro em 4 partes? Porque a gente observou aqui o denominador da parte fracionária do número misto, tá? Cada inteiro que tem aqui, então, significa que a gente pintou 4 partes. Tá? Como eu tenho 2 inteiros, eu pintei 4 partes aqui, 4 partes aqui e mais as 3 da parte fracionária do número misto. Ou seja, 4 mais 4 mais 3, 11 partes pintadas. Assim fica fácil dizer, montar aqui o número, a fração imprópria. Porque eu pintei 11 partes e o denominador é o 4, o mesmo denominador que estava aqui. Quando temos somente um número misto para representar na forma de fração, então, fazer o desenho pode ajudar a gente a fazer essa transformação. Com o desenho a gente enxerga direitinho qual é a fração imprópria que representa aquela figura, tá? Então, como atividade, a gente pode aqui fazer as representações. Para cada número misto indicado, escreva a fração imprópria correspondente e represente-a por meio de desenhos. Vamos começar fazendo a representação por desenhos, porque isso vai nos ajudar. 2 inteiros e 1 quarto. Olha aqui, ó, qual é o denominador? É 4. Então, eu vou precisar de 2 inteiros e mais 1 quarto. Eu já desenhei os 2 inteiros e vou desenhar um inteiro do mesmo tamanho para representar o 1 quarto. Vou dividir tudo em 4 partes iguais. Ó, eu vou fazer assim, ó. Dividir tudo em 4 partes iguais. E agora eu vou pintar a parte que representa o número misto. Então, eu vou pintar 2 inteiros completamente e depois a parte fracionária, que é 1 quarto. Então, eu vou pintar só um do último. Tá? Assim, eu posso escrever a fração imprópria. Eu pintei 9 partes das 4. Então, a fração imprópria que representa esse número misto é 9 quartos, tá? No segundo exercício, eu vou fazer com com preto. 5 inteiros e 2 terços. Eu vou precisar de 5 inteiros. Fazer pequeno aqui, porque eu tenho que desenhar bastante coisa, e vocês também, para caber no livro, façam um desenho pequeno. Mas todos os inteiros têm que ser do mesmo tamanho.
eu desenhei 5 inteiros e eu preciso ainda de mais um inteiro para representar os 2/3. Como o denominador é 3, eu tenho que dividir todos os inteiros em 3 partes, de forma que tudo fique igual. Vocês podem usar, por exemplo, uma régua para medir e ficar com todos os desenhos do mesmo tamanho. E daí, o meu número misto é 5 inteiros e 2/3 que tem que ser pintados. Então, eu vou pintar os 5 inteiros completamente. Ó, aqui eu já pintei 4 e aqui é o 5º. E no último inteiro que eu desenhei, eu devo pintar a fração 2/3. Então, eu vou pintar 2 partes. Quantas partes eu pintei no total? Bom, o denominador é 3, porque cada inteiro foi dividido em 3 partes. Aqui eu pintei 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, a fração imprópria equivalente a esse número misto é 17/3. E por fim, 1 inteiro e 3/8. Eu preciso de 1 inteiro. Eu vou fazer esse aqui um círculo, tá? Eu preciso de 1 inteiro aqui e mais 1 inteiro para representar os 3/8. Cada inteiro eu tenho que dividir em 8 partes. Eu vou fazer que nem uma pizza aqui. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer retângulo ou quadrado. Tá, cada um dividido em 8 partes iguais. Eu tenho no número misto 1 inteiro, isso significa que eu tenho que pintar o primeiro aqui completamente. 1 inteiro. E mais 3/8. Mais 3 dessas partes aqui. No total, eu pintei 8/8 mais 3, 11/8. Essa é a fração imprópria que representa esses números mistos. E aqui, escreva as frações a seguir em forma de número misto, tá? Vocês podem também fazer os desenhos, que isso vai ajudar vocês a fazerem a conversão no sentido contrário. Vocês vão pegar uma fração imprópria e representar como número misto. Vocês podem escolher o desenho que vocês quiserem, tá? Os resultados vão ser os seguintes: 8/3 para transformar em número misto, eu sei que eu vou ter que dividir cada inteiro em 3 partes. Com 8 partes, eu vou conseguir fazer 2 inteiros e ainda vão sobrar 2 partes, tá? Então, o número misto, que corresponde a 8/3, é 2 inteiros e 2/3. 5 meios, eu vou ter que fazer vários inteiros, todos eles divididos em 2 partes, tá? Por exemplo, aqui eu já tenho 2, mas eu preciso de 5. Aqui eu tenho 4, vou precisar de mais 1, daí eu tenho 5 metades pintadas e isso aqui vai representar 2 inteiros e 1 meio, tá? Então, a maneira de resolver esse exercício é fazendo os desenhos. Eu vou colocar aqui as soluções para vocês conferirem se fizeram da maneira correta. A letra C é 6/5. 6/5, juntando quintos eu consigo fazer 1 inteiro e ainda sobra 1/5. Então, o número misto é 1 inteiro e 1/5. E com 7/3, vejam, com 6/3 eu consigo já fazer 2 inteiros. E eu ainda tenho 1/3 a mais. Então, é 2 inteiros e 1/3. Se vocês tiverem dúvida, façam os desenhos e confirmem se a fração imprópria corresponde ao número misto. Agora nós vamos falar de um tipo especial de fração, que são as frações decimais. As frações decimais acontecem quando temos frações cujos denominadores são 10, 100, 1000. Estão vendo que tem reticências aqui? Sempre que uma fração tem no denominador o número 1 seguido de um número de zeros,
a gente chama isso de fração decimal. Por quê? Porque são todos números que são múltiplos do 10. O 10, o 100, o 1000, o 10.000, o milhão, 10 milhões, 100 milhões e assim por diante. Sempre que no denominador de uma fração a gente tem o número 1 seguido por um certo número de zeros, a gente chama de fração decimal, tá? A fração decimal a gente pode representar na forma de um número decimal, um número com vírgula, tá? Como fazer isso? Eu vou dar dois exemplos aqui, ó. 5 décimos e 5 centésimos. São frações decimais. Daqui a pouco a gente vai escrever essas frações como números decimais. Vejam os exemplos aqui, ó. A gente tem 12 décimos. A gente pode ver, por exemplo, que 12 décimos é uma fração imprópria, porque tem o número que está no numerador é maior do que o que está no denominador, tá? Quando a gente for escrever na forma de número decimal, a gente vai repetir o numerador e vai olhar o número de zeros que tem no denominador. Aqui só tem um zero. Isso significa que o número vai ter uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Então eu escolho onde colocar a vírgula para que tenha o mesmo número, mesma quantidade de zeros tenha de números depois da vírgula. Se a minha fração fosse 12 centésimos, aqui já não é uma fração imprópria, porque o número que está no numerador é menor do que o denominador. Eu repito o 12, que é o numerador, e vejo que tem dois zeros. Então, eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Ah, eu já tenho dois números, o 1 e o 2. Mas se eu puser a vírgula aqui, ela vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu completo com zero. E no caso de 12 milésimos, que tem 3 zeros, eu coloco 12 e não tenho mais algarismos para ter 3 casas decimais. Então, eu coloco o zero, a vírgula e o outro zero, tá? Com isso, eu fiquei com 3 casas decimais. Fazendo a mesma coisa aqui, eu tenho uma casa decimal porque eu tenho um zero. Então, eu vou colocar o 5 e a vírgula tem que estar antes dele, para que eu tenha essa uma casa decimal. E aqui, eu coloco um zero. Então, a representação de 5 décimos como número decimal é 0,5. No caso dos 5 centésimos, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Eu vou colocar a vírgula aqui e vou colocar um zero, para que eu tenha duas casas. E a vírgula não pode ficar assim, flutuando sozinha ali, então vamos colocar um zero antes. Com isso, a representação de 5 centésimos é 0,05. O número 1,2 é lido como um inteiro, a parte que vem antes da vírgula é a parte inteira, 1 inteiro e 2 décimos. E já 0,12 é lido como 12 centésimos. E 0,012 é 12 milésimos. Vejam agora esses exercícios, vocês vão fazer a transformação das frações decimais em números decimais conforme os exemplos que a gente viu. Isso aqui vai ficar como tarefa para vocês, o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. Então, a atividade de casa é a resolução do Mão na Massa da página 113. A gente conversa na próxima aula, resolvam as tarefas e depois a gente vai fazer a correção. Até lá!